mundo. E é aqui que a Rota da Seda começou, conectando a China com a Ásia e depois com a Europa. O imperador Qin construiu estradas, unificou a moeda e protegeu a nova nação com a primeira grande muralha da China. Fortificações interligadas entre as comunidades para evitar ataques do norte. A muralha que conhecemos agora é uma extensão daquelas defesas. Estendendo-se por mais de 6.500 quilômetros, era bem menos impenetrável do que parecia. Mesmo assim, o mito de sua impenetrabilidade tinha força na imaginação chinesa. E todos nós sabemos como um mito pode ser poderoso. Quando o imperador Qin morreu, ele tinha estabelecido uma das maiores nações do mundo e que ia permanecer quase intacta por 2.000 anos. Não admira que tenham dado a ele um monumento tão incrível perto de Xi'an. Eles só estão escavando há 26 anos. E isso é só o começo. Mais de 8.000 guerreiros de terracota foram feitos para guardar a tumba do imperador Qin. Ele criou uma réplica de seu próprio exército e é por isso que cada rosto é diferente. Os guerreiros de terracota são da infantaria e da cavalaria, e todos têm pouco menos de 1,80 m. A tumba em si não foi aberta, mas diz a lenda que o imperador matou todos aqueles que tinham trabalhado na tumba e os enterrou dentro dela. Tudo isso num esforço de guardar o segredo sobre seu local de descanso final. O culto aos imperadores dominou a China e foi reforçado quando eles mudaram a capital para Pequim, onde o imperador Hongwu construiu seu palácio Zijincheng, a cidade proibida. A cidade proibida foi o famoso lar de 24 imperadores chineses, o centro do império. Sua arquitetura de poder e intimidação foi criada para inspirar a todos. Aqui fica o trono do dragão, onde o imperador ficava em todo o seu esplendor. 100.000 membros do Palácio Imperial ficavam reunidos aqui, e quando ele chegava, um oficial dava o alarme e eles caíam de joelhos e curvavam-se 9 vezes diante dele. E este aqui é o centro de tudo, o trono do dragão. Era o centro do poder absoluto. No entanto, ainda é proibido, como grande parte da cidade proibida. Fala sério, se os chineses não podem entrar, eu é que não vou entrar. Esse é o mais próximo que se pode chegar da sala do trono ou dentro de qualquer residência imperial. Um dos lugares mais sagrados e perfeitamente bem proporcionados em Pequim é o complexo de templos conhecido como Templo do Paraíso. Construídos mais ou menos no mesmo tempo que a Cidade Proibida, já foi chamado de exemplo mais nobre de arquitetura religiosa da China. Essa estrutura magnífica é o Templo das Boas Colheitas. Nesses prédios, os imperadores faziam seus rituais mais solenes, confirmando a posição deles como filhos do paraíso. O teto é apoiado por 28 pilares. Os 4 centrais representam as estações. Uma vez por ano, antes de amanhecer no solstício do inverno, milhares de oficiais, elefantes e carruagens de cavalos vinham em direção do mais importante local de ritual, o altar redondo. Era aqui que o imperador, como filho do paraíso, agia como intermediário entre a terra e o céu. Este é o ponto onde a terra e o céu se encontram. Este é o altar. Era aqui que o imperador ficava e se dirigia a milhares de pessoas. Todas, com certeza, prestavam muita atenção. É uma sensação incrível ficar aqui. Uau! E em troca da devoção de seus súditos, os imperadores forneciam um ambiente onde as artes, tecnologia e principalmente o comércio podiam florescer. 700 anos atrás, Marco Polo escreveu em seu livro: é realmente impossível dar a ideia da confluência de mercadores e a acumulação de mercadorias neste que é considerado um dos maiores e mais confortáveis portos do mundo.
Ele estava se referindo a Quanzhou, na província de Fujian. Por causa de suas habilidades marítimas, o povo de Fujian era capaz de alcançar países longínquos. E na época que Marco Polo chegou aqui, este lugar já tinha se tornado um grande porto de comércio. Este é o porto de Quanzhou. Ele foi o precursor da Rota da Seda Marítima. O valor do monopólio chinês sobre a seda era tamanho que o processo secreto de criação do fino tecido dos casulos do bicho da seda era protegido sob pena de morte. Você está vendo esse fio aqui? Tem E qual é o comprimento? 1.200 metros. 1.200 metros, mais de 1 quilômetro de fio em um casulo. É, normalmente mais de 1 quilômetro. Hoje a seda ainda é um dos mais finos produtos de exportação, assim como a exclusiva Blanc de Chine ou a porcelana de cidades como Terroir, que alcança altos preços dos colecionadores. Só esta peça vale mais de $1 milhão. No século XVIII, um dos produtos mais valiosos da China iria criar um relacionamento íntimo mais incômodo com uma pequena nação europeia, a Grã-Bretanha. Está na hora do chá. Este é o maior mercado de chá da China. Alguns desses chás serão vendidos a $20 mil por quilo. É incrível pensar que, mesmo quando o viajante veneziano Marco Polo passou por aqui no começo do século XIII, o chá já era um produto importante na província de Fujian há mais de 800 anos. O valor do comércio do chá era tão grande que as nações ocidentais lançaram mão de algumas táticas agressivas para ganhar o controle dele. Com raiva da interferência estrangeira, a China tentou fechar os portos como os de Quanzhou, mas a nação que inventou a pólvora não era mais páreo para o novo poderio militar do Ocidente. Nessa história, os britânicos são os bandidos. Eles enviaram ópio para este país numa escala enorme. Basicamente, o Império Britânico era um grande traficante de drogas. Então, o comissário Lin Zexu ordenou que todo o ópio britânico fosse destruído. Fazendo isso, ele se tornou o líder desta rebelião, que transformou-se numa guerra, a Guerra do Ópio. A Marinha Britânica foi mandada para Guangzhou para garantir os direitos de comércio. E esta galeria de tiro no Museu de Juman ajuda a contar a história dos chineses. Bem aqui no delta do Rio das Pérolas, os chineses construíram uma barreira flutuante de madeira de um lado a outro, onde está aquela ponte, para impedir que os navios britânicos atacassem a cidade. O plano de ação não teve sucesso. No final, a Guerra do Ópio foi vencida pelo poder do Império Britânico. Seguidos de perto pelos franceses e americanos, os britânicos ganharam tráfego livre de comércio em 5 portos chineses, inclusive Quanzhou e Xangai. E os britânicos garantiram um leasing de 100 anos na ilha de Hong Kong. Foi uma derrota humilhante que ajudou a acabar com o governo dos imperadores. O reinado imperial durou mais de 2.000 anos, até 1911, quando uma revolução popular liderada pelo Dr. Sun Yat-sen depôs o então infante imperador Pu Yi e fundou a República da China. Este é o homem que tinha um plano, Sun Yat-sen. Ele foi plantando ideias de revolução nas cabeças das pessoas, terminando para sempre com milhares de anos de corrupção e imperialismo. O governo de Sun Yat-sen acabou com o país dividido, mas foi logo trazido sob o controle dos nacionalistas liderados por seu protegido Chiang Kai-shek, que unificou a China contra a invasão japonesa. Mas ao atacar os comunistas emergentes, ele foi de encontro à grande classe de camponeses chinesa e seu líder, Mao Tse-tung. Uma mulher dedicada à arte da cozinha e profundamente envolvida com... Atrás de mim foi onde nasceu Mao Tse-tung, que depois tornou-se o presidente Mao, herói de milhões. O que eles estavam fazendo agora há pouco? Eles juram como jovens pioneiros. Estão prestando juramento como jovens pioneiros? É muito forte. Se eu perguntasse para as crianças quem é o maior de todos, eles iam dizer presidente Mao? É, talvez. Então vamos perguntar.
Prontinho. Você conhece Mao Tse-tung? Mao Tse-tung, sim. E o que você acha dele? Você sabe quem ele era? É, e ele era um camponês, não era? Sim. E chegou a governar Ele- toda a China, não é isso? Meu nome é Jian Yong. Daniel. J. J. J-I-A-N. Jian. Jian. Y-O-N-G. Yong. Yong. O meu nome é Zay. Z. Prazer em te conhecer. Prazer é meu. Valeu. Mas a vitória de Mao não foi fácil. Viajei 650 quilômetros para leste de onde o presidente Mao nasceu para o coração da cidade de Nanchang, na Praça do Povo. Foi aqui em 1º de agosto de 27 que 30 mil soldados comunistas se juntaram para fazer sua presença conhecida pela primeira vez, dominando a cidade. Eles lutaram contra o exército nacionalista por alguns dias e muitos foram mortos, mas tinham deixado sua marca. Foi o primeiro golpe para vencer a guerra e tornar-se a República Popular da China. Hoje, um monumento àqueles mártires celebra o evento histórico. Muito menos numerosos que os nacionalistas, Mao e seus generais usaram a estratégia da longa marcha, uma retirada estratégica emboscando os nacionalistas no caminho e vencendo pelo cansaço. No final, a marcha se estendeu por 8.000 quilômetros, durou mais de um ano e custou milhares de vidas. Mas Mao tinha vencido, e os poucos que sobreviveram ainda usam seu uniforme com orgulho. Veterano da longa marcha, o Sr. Wong diz que eles viveram nas trincheiras durante meses, com medo de serem capturados e sem conseguir dormir. Quando eu vejo tantas famílias vivendo nas cidades e que são felizes, vejo que a longa marcha valeu a pena, embora tenha sido muito difícil na época. Mas agora meus filhos e eu temos uma vida feliz e isso me deixa contente. As músicas que inspiraram a Revolução parecem incrivelmente distantes da China urbana moderna, mas elas ainda ressoam nessas áreas rurais afastadas. Mao Tse-tung estava naquele balcão em 1º de outubro de 1949, quando anunciou a República Popular da China. Ele proferiu as famosas palavras: a China levantou-se. Ironicamente, ele declarou isso nos portões da cidade proibida imperial. Até Mao respeitava seu significado para o povo chinês. Então foi aqui que ele construiu o maior espaço público do mundo, a Praça da Paz Celestial. Mao veio dos camponeses e tinha medo da decadência cultural. Em 1966, ele lançou a Revolução Cultural, instruindo a juventude da nação a expor e erradicar qualquer um que minasse sua doutrina. Você era professor. Todos os professores foram criticados, porque eles eram, na maioria, educados da forma ocidental. Então eu tive que queimar meu Shakespeare, meu Charles Dickens. Teve que fazer trabalhos forçados ou trabalhar numa Eu tinha que fazer isso no campo. Você tinha que arar a terra antes de colocar as sementes. Você tinha que fazer a colheita e cortar o trigo e o arroz. O que você acha que a maioria das pessoas pensa hoje do presidente Mao? Às vezes ele podia ser muito duro, sabe? Mas o problema é que as pessoas foram tão enganadas que achavam que ele era quase um deus. E agora nós sabemos, Mao é como nós, um ser humano e não um deus. Deus ou não, a presença de Mao ainda é dominante na Praça da Paz Celestial. Hoje é seu corpo embalsamado que atrai multidões. Nos primeiros 20 anos, o mausoléu recebeu mais de 110 milhões de visitantes e continua sendo um dos destinos turísticos mais populares da China. Bolsas e câmeras não são permitidas no interior, então preparem-se. Toda noite, Mao é baixado para ser refrigerado no subterrâneo. Ao amanhecer, ele se levanta com o sol do leste. É realmente uma experiência muito interessante. Primeiro, o povo chinês compra flores antes de entrar. E então eles entram
tem uma estátua de mármore de Mao e eles depositam as flores e fazem reverência, se prostram diante dele e aí você vai para outra sala onde temos que entrar de 2 em 2. É uma sala enorme, bem fria e no centro da câmara de vidro está Mao, deitado, pacificamente e com muito poder. A morte de Mao pôs fim à Revolução Cultural e o país rapidamente voltou a muitos dos velhos hábitos. Bom, deixa eu ver. Eu quero uma coisa bem legal daqui. Embora o culto a Mao permaneça muito forte, fico pensando o que ele ia achar das formas diferentes que sua memória é reverenciada. Dê uma isso olhada é demais. neste relógio de Mao. Ele tá mexendo a mão, tá acenando. É, ele está acenando, vendo esse baratinho pra você. 180. Olha, vou te dar um desconto. Tá bom. Parecem antiguidades e... Olha só para isso. Sabe o que é isso? Um livro de Mao. Uma citação do presidente Mao. Você tem um desses? Sim, claro. Na minha casa. Para mim é uma antiguidade. Quando éramos jovens, nos anos 60 e 70, nós recitávamos o presidente Mao todo dia. Especialmente antes de começar a trabalhar, de manhã todo dia. Nós acenávamos com isso aqui e gritávamos: vida longa ao presidente Mao, vida longa ao presidente Mao. Daí íamos trabalhar. Tem tanta coisa para ver. Eu sei. Oh, eu adoro isso! Não é lindo? Ela está acenando com o livrinho vermelho. Que ótimo! Isso daria um ótimo presente. Em algumas partes da China moderna, é como se Mao nunca tivesse existido, sobretudo nas zonas econômicas especiais por todo o país, como a ilha-província de Hainandao. O dragão chinês está acordando com o cheiro dos dólares dos turistas. Hainan está se tornando o Havaí da China. E adivinha só? Eles já construíram a maior piscina da Ásia. É difícil acreditar que mandavam as pessoas aqui para serem exiladas. É incrível, em todo lugar que você vai, eles estão derrubando o velho e construindo o novo. A velha Pequim está se tornando um enorme canteiro de obras, fazendo com que se pareça com qualquer outra cidade desenvolvida da Ásia. Com a abertura da China para o mundo, portos como o de Changzhou estão atraindo chineses de volta de outros países. Chris recentemente se mudou do Canadá. De todas as cidades chinesas, eu escolhi Changzhou para morar porque fica no centro de uma base industrial muito poderosa. Se você sair 50 quilômetros para qualquer lado, vai ver indústrias empregando milhares de trabalhadores. A China tem atraído capital estrangeiro pelas zonas econômicas especiais, inclusive Hainandao, Shenzhen e as antigas colônias de Hong Kong e Macau. Então ela abriu portos nas capitais das províncias e centrou o mercado livre na cidade de Xangai. A região econômica especial de Shenzhen é agora uma das experiências em compras mais intensas do mundo. Esta é uma das ruas de compras principais de Shenzhen. Tem tudo que você precisa, tem tudo que você não precisa, mas que você vai comprar do mesmo jeito. Sapatos, sapatos, sapatos e mais sapatos, $2. Por excelentes calças de pregas. Eu acabei de ver uma placa ótima. Você acha que esse é o Snoopy, mas na verdade é o Shopee. Eu acho Shenzhen um pouco surrealista. É, tipo assim, você fica de bobeira e vê coisas que parecem familiares e quanto mais você chega perto, elas parecem que perdem o foco e você não tem mais certeza. Como isso, por exemplo? Isso é um All-Star? Isso é um Icon? Não, é aquele fantástico sapato híbrido. Sei, as coisas aqui estão um pouco distorcidas. A antiga colônia portuguesa de Macau manteve sua atmosfera de Las Vegas, apesar do governo comunista. E mesmo depois que a Inglaterra devolveu Hong Kong à China, ela permaneceu uma cidade onde a prioridade é fazer dinheiro. O jogo é ilegal aqui, a não ser a loteria e as corridas de cavalos. E os cidadãos de Hong Kong adoram jogar. É! O que você acha deste? 8º páreo, cavalo 8. Acho que esse aqui, número 6. Número 6. Apostou no 6? É. Em Xangai, na região de Pudong, há um equilíbrio estranho entre o comunismo e o capitalismo.
aqui, neste lugar, que se gasta uma grana preta. Xangai é uma das cidades mais densamente povoadas do planeta. E esta aqui é uma das ruas mais movimentadas do mundo. Tem mais de 5 quilômetros de comprimento e você pode comprar tudo o que quiser. A Rua Nanjing é o símbolo da recente mudança econômica chinesa. Lojas governamentais ficam lado a lado com empresas ocidentais. Tudo sob os olhos atentos da máquina de propaganda política chinesa. Religião. Tradicionalmente, toda cidade e todo vilarejo tem seu próprio deus. E não é surpresa saber que o deus de Xangai é o deus do dinheiro. Sob a religião taoísta, os seguidores acreditam que fazendo oferendas regulares de dinheiro ao Deus, ele vai tomar conta dos parentes falecidos na vida eterna. O taoísmo é originário da China. A religião acredita no poder dos deuses, mágica e bruxaria. E tem sido praticada há 2000 anos. Junto com ela, o budismo, islamismo e o cristianismo estão passando por uma renovação com a abertura da China. Muitos templos budistas foram destruídos durante a Revolução Cultural, quando era proibido praticar qualquer culto religioso. Lentamente estão sendo reconstruídos. Estão recuperando seu papel como escolas, onde as crianças aprendem a ser monges. Este é o maior Buda sentado de bronze ao ar livre do mundo. Foi terminado em 1993, antes de Hong Kong ser devolvida à China. Mas é um Buda que olha bem para frente, figurativa e literalmente. A maioria dos Budas vira para o leste e este está virado para Pequim. Atualmente, a China tem cerca de 13 mil templos budistas, 1.500 templos taoístas, 30 mil mesquitas e 17 mil igrejas cristãs. Por toda a China, a religião está florescendo de novo. Esta mesquita foi reconstruída pelos comunistas. E esta igreja tem uma congregação de mais de 2.000 pessoas. As pessoas são atraídas do mundo todo para os festivais taoístas, como o colorido evento na ilha de Menzhou, em Fujian. 2 vezes por ano, os peregrinos vêm do continente da China e da vizinha Formosa. Eles vêm para prestar sua homenagem a uma pequena garota chamada Lin Monian. Ela nasceu aqui no ano de 960 e tornou-se a protetora dos pescadores. A deusa do mar, Mazu. Este festival espetacular conta a história das batalhas de Mazu contra os tufões e os monstros do mar. Também representa a luta entre 2 grandes generais pelo amor dela enquanto as fábulas sobre seus poderes cresciam. Enquanto a China vai com tudo em direção ao futuro, é fácil esquecer de que muitos aqui ainda são muito pobres. A maioria da população tem um estilo de vida camponês, com 56 grupos étnicos se agarrando à sua herança cultural. Entre eles estão os Miao, os Hakka e os Akha. Os Hakka são parentes próximos das tribos do norte da Tailândia. O estilo de vida tradicional deles ainda sobrevive nos montes em torno de Jinhong. No fim da colheita, os nativos vêm de muito longe para tomar parte no Festival do Balanço. Eles constroem um balanço com cipós retorcidos. Membros da comunidade se revezam balançando nele.
O balanço simboliza empurrar para longe os maus espíritos, dar boas-vindas à boa sorte, agradecer pela colheita deste ano e rezar pela do ano seguinte. Lá estão eles. É o povo Miau. Ah, ótimo. É o vilarejo Miau. Miau. Eles falam chinês? Não, ela só fala a língua Miau. Ah, é a língua Miau. E olha, eles têm chifres. Nos portões do vilarejo, fomos recebidos com uma cerimônia tradicional de boas-vindas, bebendo 3 chifres de vinho de arroz antes de ter permissão para entrar. Os Miau existem há uns 8 ou 9 mil anos, e diz a lenda que eles vieram dos ovos de uma borboleta. Os Miau de grandes chifres receberam o nome dos chifres de madeira que as mulheres usam no cabelo, que representam a força de um touro. Os Miau são raramente visitados por ocidentais, mas recebem os viajantes de braços abertos. É costume deixar o equivalente a uma noite de hospedagem em troca pela bondade deles. Para cerimônias especiais, os Miau amarram pedaços de cabelos nos chifres deles. Foram tecidos com o cabelo dos ancestrais, que são passados pela linhagem feminina. Estou no vilarejo chamado Chuzi. Embora não seja uma atração turística, custa $6 para entrar. Eu não tenho certeza pelo que eu estou pagando, além de uma bela paisagem. Só tem um jeito de descobrir. Os Hakka eram originalmente refugiados do norte e construíram suas enormes casas de barro, ou tulo, para proteger suas comunidades. Ela tem altura de 3 a 5 andares, até 72 quartos e às vezes 30 ou 40 famílias moram em um tulo. Eles nem sempre são circulares. Às vezes são quadrados, retangulares, octogonais, mas são sempre feitos de lama. Mas as tradições dos Hakka estão em decadência com os jovens indo para as cidades. Alguns jovens vão para fora para trabalhar. Ah, eles trabalham. Que tipo de trabalho? Eles trabalham lá fora. Nos campos? Não, nos campos não. Na fábrica, sabe? Na fábrica. O êxodo dos jovens Hakka para ganhar melhores salários nas fábricas é uma história comum cada vez mais nos vilarejos chineses, deixando apenas alguns para trás para colher o arroz. Por mais arroz que eu tenha comido na minha vida, eu nunca consegui entender esse processo. Quantas horas por dia você faz isso? Em 8 dias, 8 horas. 8 horas por dia? Oh, meu Deus. Tá vendo por que eu não fui feito para esse tipo de trabalho? Ela não para de me passar isso. Tudo bem, pessoal, acho que já deu. Já saquei o lance, eu só queria experimentar, tá? Acredita que durante a Guerra Fria os americanos confundiram isso com silos de mísseis? A migração para cidades foi ajudada pelos 67 mil quilômetros de estradas de ferro da China. A viagem é barata e te dá muito tempo para fazer amizade. Você pode até ficar mais próximo e íntimo nas viagens intermináveis de ônibus. É uma ideia incrível esses ônibus-leitos. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. As linhas aéreas são mais rápidas, bem baratas e bem menos abarrotadas.
filosofia e bem-estar. Apesar das aparências, a China moderna não virou as costas para o seu passado. Por trás de sua modernidade estão milhares de anos de superstições. Ignore-as por sua conta e risco. Os chineses acreditam que existem diferentes tipos de forças naturais ou energias em torno de nossos ambientes de moradia e de trabalho. Isso tudo acontece não apenas em nossos ambientes pessoais, mas também nos projetos de arranha-céus incríveis. Sim. Essa teoria chama-se Feng Shui. E, fundamentalmente, acredita-se que um prédio deva ter seus fundos para uma montanha e sua frente para a água. Esta é a torre do Banco da China. Tem outro prédio entre ele e o porto, o que é uma grande violação do Feng Shui. Por sua vez, o HSBC comprou o terreno na frente de seu prédio 130 anos atrás, para que ninguém pudesse bloquear sua vista. O banco tem o Feng Shui perfeito, o que pode levar a um grande sucesso. E este é um dos bancos mais bem-sucedidos? Sim. E onde Sim. fica o seu dinheiro? Oh, nesse banco. Tai Chi é um exercício físico e uma arte marcial. Se você souber como usar o Tai Chi no boxe ou na luta, pode ser uma luta muito forte. E o Tai Chi também é uma filosofia, porque ele nos ensina a ser humilde, nem violento, nem agressivo. Tudo bem, vamos começar. Vire o seu pé direito e a mão direita para fora e traga a sua mão esquerda como se segurasse uma bola. E imagine que você está segurando o cosmo, porque o povo antigo chinês acreditava que o cosmo é um todo, e isso é verdade. Uma mulher dedicada à arte da cozinha e profunda. Uau! Ele é bem saidinho. A gente acabou de se conhecer, senhor. Para os chineses, a moda global da acupuntura e a medicina tradicional mostra que o Ocidente está finalmente aprendendo. Já entrou? Sim. É mesmo? Sem problema. Não tem problema. Opa. Por que está fazendo isso? Bom, O que tem aí dentro da caixa? O que tem aí dentro? como está se sentindo? Bem relaxado. Para que eles vão usar essa cobra? Para fazer pó. Para fazer pó? Pó de cobra. Porque elas acham que a pele fica mais macia, fica mais Para a jovem. pele fica macia e jovem. É, mais jovem. Prove. Viu como funciona? Ai, meu Deus! Acho que eu preciso de um pouco de vinho para fazer isso descer. Parece um bacon completamente torrado e moído, mas com um gostinho de cobra por trás. Vamos tomar vinho agora? Mais de 100 cobras venenosas são usadas para fazer um potente vinho medicinal. Obrigada. Isso é muito, 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 muito forte. Ai, e ele desce queimando tudo, digamos assim, até a sua barriga. Mas isso te dá força bastante para você subir uma montanha, se você quiser. Ou jogar tênis de mesa sem parar. Esta é a Academia Nacional de Tênis de Mesa Júnior. Os alunos aqui praticam 6 horas por dia. Meu adversário tem apenas 7 anos. Com quantos anos eles começam a fazer acrobacias? Normalmente eles começam com 6 ou 7 anos. Uau! É incrível, né? Ai, meu É, sim. Deus!
Você gostou? Isso é incrível, não é? Você gostou disso? Eu Gostou? adorei. Muitas vezes, os ocidentais podem achar que toda essa disciplina beira a obsessão. Mas os chineses sempre procuram a perfeição em tudo o que fazem. Com certeza, você não vai achar artistas gordos numa ópera chinesa. Em todos os níveis de arte, seja tradicional ou avant-garde, o povo chinês adora participar. E é por isso que a cultura chinesa não vai se esmorecer. Não é nada do que eu esperava. Por que eles estão sempre sorrindo? Porque eles são muito felizes. Comida. Os chineses são apaixonados pela sua comida. Existem 4 tipos principais de culinária: Pequim, Huaiyan, cantonesa e aqui em Shangjiang é Sichuan e é bem apimentada. A comida chinesa exige o equilíbrio de gosto, cor e textura. As técnicas de preparação levam anos para serem aprendidas. Eu gosto do que vejo. Obrigada. O que ele está fazendo? Ele está soprando ar para deixar a pele crocante. Este é o melhor pato que eu já experimentei na minha vida. Isso são miúdos. Miúdos? Miúdos de galinha. E cogumelos e pés de galinha. Isso é Muito enguia. prazer. O quê? Enguia. Enguia? Enguia para as empadas de arroz. Ai, olha só pra isso. Tá vivo. Isso me deu um tremendo susto. Os mercados estão em toda parte e a variedade de produtos é incrível. Castanhas. Isso é tudo de alho. Óleo de gergelim. Poucas pessoas têm geladeira na China, então a comida delas é comprada fresca diariamente. Fresca mesmo. Olha só, tem tartaruguinhas aqui. Ah, sim. E vendem como bicho de estimação ou só para comer? Bicho de estimação. Tem certeza? Tentador, mas o bico pode... Não, eu vou ficar com a coxa. Minha nossa, são sapos! É um tipo de sapo especial que cultivamos para as pessoas que gostam de comer sapo. Pequenos pardais num espetinho. Quanto custa isso? 8? 4 escorpiões por 8. O preço do escorpião está pela hora da morte. A próxima do menu, cobra. Você gosta? Tem gosto de frango. Exato. Por favor, me fala que não é uma pata de tartaruga. É verdade. Vocês comem tudo que tem perna, não é? Menos as cadeiras. Alimentar mais de 1 bilhão de pessoas não é fácil, mas tem coisas que os chineses não comem. A proteção severa de seu símbolo nacional mostra o lado bom dos baixos índices de consciência ambiental da China. O Centro de Pesquisa do Panda Gigante foi fundado em 1978 para tentar salvar os pandas da extinção. Descobertos há 100 anos, restam agora apenas 1000 pandas no mundo. Metade deles está em cativeiro. A preservação dos pandas é uma grande preocupação para os chineses. Qualquer um que for pego matando um panda pode ser executado. O nome dele é Chamier. Chamier? É. Oi, Chamier! Oh, que patas grandes você tem! Olha só! Chamier só tinha 1 ano de idade. Os dentes dele ainda não eram longos o bastante para serem perigosos. Essa é a experiência chinesa perfeita. Lutar com um urso panda de verdade.
Você... Além das multidões, a China ainda tem espaços abertos incríveis. Quando eu era criança, eu costumava ver as pinturas chinesas e imaginar onde aquelas paisagens ficavam no mundo. E aqui estão. Meu Deus, que vista linda! Estes são os pilares de arenito da floresta Wulingyuan, perto de Zhangjiajie, na província de Hunan. A cadeia de montanhas de Zimanjin é pontuada com exemplos de bandeiras de oração tibetanas. As cachoeiras de Huangoshu, na província de Guizhou, são as maiores da Ásia. O rio Lijiang corre lentamente entre os picos de Dente de Dragão na região de Guangzigong. Desde a primeira grande muralha há mais de 2000 anos, o povo chinês tenta controlar seu meio ambiente e ainda é assim até hoje. As necessidades de energia para mover a nova revolução chinesa estão criando novos conflitos. Em nenhum lugar eles são maiores do que no poderoso rio Yangtze. Tem um ditado chinês que fala sobre o Yangtze, que se você nunca subiu o rio, você nunca esteve em lugar nenhum. Os chineses chamam o Yangtze de Rio Longo e é, na verdade, o terceiro rio mais longo do mundo. E para os chineses é a dor e o prazer. Ele fornece comida e renda para 1/3 da população. Mas, por outro lado, ele destrói cidades e vilarejos com algumas das piores enchentes do mundo. Esta é a tentativa da China de construir a maior e mais poderosa usina hidrelétrica do mundo. É a usina das 3 gargantas e, quando estiver terminada, vai salvar vidas das enchentes. No entanto, continua sendo um dos projetos de engenharia mais polêmicos do mundo. A represa será concluída em 2012, quando uma muralha de 70 andares será construída cruzando o rio, criando um reservatório tão comprido quanto o Grand Canyon. A energia que vai criar vai abastecer a indústria chinesa, mas milhões de chineses vão ter que mudar para novas cidades a centenas de quilômetros de distância e um antigo modo de vida irá acabar. A represa é um símbolo do impulso da China rumo ao futuro, mas com a nova China, muita coisa vai se perder. Uma das principais polêmicas sobre a barragem é a destruição que vai causar ao meio ambiente. Em 2009, essas lindas gargantas serão inundadas. Algumas das espécies do rio se tornarão extintas e muitos sítios arqueológicos serão perdidos. Eu me sinto privilegiada por estar aqui antes que tudo isso mude para sempre. Versão brasileira, Clone.